Boa tarde, galera. Graça e paz a todos. Vamos seguir nossa visão panorâmica. Agora capítulo 21 e capítulo 22. E o título que eu quero deixar aqui a respeito desses capítulos é que o religioso, ele tem Deus como um amuleto. Ele tem Deus como alguém que vem a favorecer os desejos do seu coração, mas ele não tem Deus como amigo, ele não tem Deus como, como alguém importante para ele, no qual ele pensa nos seus sentimentos, ele pensa nos seus pensamentos, ele pensa na vontade, no propósito de Deus. O religioso, ele não tem essas atitudes, ele só visa o seu próprio egocentrismo, ele só visa o seu eu. E esse é Saul. Nós vemos agora um cenário terrível no qual Saul, ele vai matar, vai ordenar a morte de acho que 80 ou 85 sacerdotes. Cara, isso é terrível. Um homem que aparentemente não desejava o reino, um homem que aparentemente era simples e humilde, que se escondeu no dia que foi escolhido como rei, mas depois mostrou realmente o seu coração, no qual ele construiu um monumento em seu nome, para a sua glória, para a sua honra, no qual ele, com medo dos homens, o que os homens iriam falar a respeito dele, não esperou o sacerdote Samuel e se colocou em posição de sacerdote, oferecendo sacrifício ao Senhor, o qual o ofício não lhe pertencia. Um homem que desobedeceu a ordem de Deus quando era para ele exterminar todo o exército inimigo. Ele trouxe o rei vivo, era para ele também matar todos os animais. Ele trouxe os animais em ofertas ao Senhor, no qual foi repreendido pelo profeta. O profeta disse que Deus não se agrada, não que Deus não se agrada, mas que Deus se agrada muito mais da obediência do que do sacrifício. O sacrifício, ele tem sua certa importância, mas muito mais a obediência ao Senhor. Então, o religioso, ele se importa com o sacrifício, mas ele despreza a obediência. Então, vamos iniciar aqui nosso capítulo 21. No capítulo 21, Davi e o sacerdote Aimeleque em Nobé. Então, Davi, ele foi até a presença do sacerdote, chegando lá, aparentemente ele mentiu, né? Ele fala que ele está numa missão ali do rei, mas essa mentira não deixa claro a Bíblia, mas parece que ele está mentindo para proteger o sacerdote, porque ele acho que ele deve ter pensado, se eu falar a verdade, vou prejudicar o sacerdote e Saul vai matar eles. Então, Davi ali falou que estava a serviço do rei numa missão secreta e pediu ali o pão, e só havia pão consagrado. E aí o sacerdote perguntou se eles estavam tipo em abstinência de não terem deitado com mulheres, e eles falam que sim. Quer dizer, Davi fala que sim, né? Porque ele fala que os seus homens estão a certa distância. E aí o sacerdote entrega ali 5 pães para ele, dos pães sagrados, e ele então come desses pães. E depois aparece um homem ali no cenário, e esse homem se chama, eu anotei aqui, versículo 7, naqueles dias havia ali um dos servos de Saul, cumprindo deveres diante do Senhor. Calma, filho. Aleluia, glória a Deus. Naqueles dias havia ali um dos servos de Saul, cumprindo deveres diante do Senhor. Ele se chamava Doeg. Era edomeu, chefe dos pastores de Saul. Então ele não era um hebreu, ele era um edomeu. Ele era chefe dos pastores de Saul, e ele estava ali vendo a presença de Davi. E Davi provavelmente pensou, cara, esse cara vai falar que eu estive aqui, então vou fugir. E aí Davi então pede ali o sacerdote
uma arma, e o sacerdote fala que existe ali a espada de Golias, e aí Davi pega essa espada de Golias e vai embora, foge dali. E Davi vai ao encontro de Aquis, rei de Gádia. Mas chegando lá, os homens reconhecem ele, lembrando do cântico das mulheres, falam assim: ô, esse não é o Davi a quem as mulheres cantavam? Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. E aí Davi teve medo e Davi fingiu de louco. Olha que engraçado. Fala assim, ó, versículo 13. Por isso mudou de atitude na presença deles e fingiu-se de louco. Ele riscava os portões e deixava correr a saliva pela barba. É bem típico, né, de imagens de filmes que a gente vê, né? Pessoas se fingindo de louco, e acabou que dá certo, né? E Davi, ele faz exatamente isso. Ele começa a riscar as paredes, ele começa a salivar e deixar a saliva correr pela barba. E o rei fala assim: ô, esse louco aí, você tá doido? Esse cara tá louco, tira ele da minha presença, vai deixar ele entrar na minha presença não. E aí Davi foge também da presença de Aquis, e Davi vai parar no capítulo 22 dentro da caverna de Adulão. E dentro da caverna de Adulão, olha as pessoas que se ajuntam a Davi. Versículo 2. Ajuntaram-se a ele todos os que achavam em dificuldade, todos os endividados, todos os insatisfeitos. Ele se tornou chefe deles, a cerca de 400 homens o acompanhavam. 400 homens endividados e insatisfeitos estavam com Davi na caverna de Adulão. E aí ele encontra o profeta Gade, tá vendo? Não há somente o profeta Samuel, há também lá, lembra da comunidade dos profetas, e nessa região aparece esse profeta chamado profeta Gade. Ele disse para Davi, para ele não ficar ali na fortaleza, e sair e vai para a terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Aí o cenário muda, no qual Saul ele vai até Nob, e lá ele recebe ali a notícia do Eng, que é aquele que estava com o sacerdote Aimeleque, e ele conta que viu Davi lá e que o sacerdote deu para ele a espada e que o sacerdote deu o pão para ele. E aí Davi ordena aos seus soldados para que matem ali os sacerdotes, mas os seus soldados não querem fazer isso, temendo a Deus. E depois Saul vai e ordena que Doeg venha fazer isso, e ele faz. Versículo 18. Então o rei disse a Doeg: vira-te e mata os sacerdotes. Então Doeg o Etomeu virou-se, atacou os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens que vestiam colete de linho. Doeg, então, ele não somente matou esses 85 sacerdotes, mas também Saul foi lá e matou, ó, versículo 19. Ele também atacou a cidade dos sacerdotes ali, ó, os moradores de Nob, e matou os homens, mulheres, meninos e crianças de peito, até os bois e jumentos de ovelhas. Ele exterminou ali a família dos sacerdotes daquela cidade, fugindo um sacerdote, que é o sacerdote Abiatar, que foi até Davi e contou tudo para ele. Davi fala, olha o que Davi fala para ele, ó: eu sou a causa da morte de todos da casa de teu pai. Fica comigo, não temas, porque quem procura a minha morte também procura a tua. Comigo estarás em segurança. Então, o sacerdote Abiatar fica ali com Davi, e nós vemos então esse total desprezo do rei Saul, um rei religioso, um rei que, como já falei, não tem interesse nos pensamentos de Deus, nos propósitos de Deus, nos sentimentos de Deus. Ele não se interessa por nada disso, ele só se preocupa com a sua glória, com a sua aparência, com a sua fama. Essa é a atitude de um religioso. Então, que Deus ele venha nos livrar do espírito religioso e venha nos inclinar aos pés de Jesus, venha nos inclinar à palavra dele, venha nos inclinar a vivermos realmente o primeiro mandamento de amar o Senhor com toda a nossa mente, com todo o nosso coração e com toda a nossa energia. Esse é o propósito da nossa vida, esse é nosso chamado, e é somente com isso que devemos nos preocupar.
A Bíblia, ela deixa bem claro que nós não devemos nos preocupar com o dia de manhã, não devemos nos preocupar com as coisas desse mundo, com o que comer, com o que beber, com o que vestir, com as contas a serem pagas. Não, nós devemos nos preocupar em estarmos inclinados ao nosso Senhor, a darmos o nosso melhor para Ele, que é estar na presença dEle constantemente, buscando sensibilidade à sua voz, porque a questão não é se Deus fala, porque a Bíblia deixa bem claro que o Senhor fala com o som de muitas águas. Você já parou perto de, por exemplo, a, a Catarata dos Foz do Iguaçu? Já imaginou o volume daquelas águas e o som que aquilo faz? Aquilo dali é o som de muitas águas. E esse é o som da voz de Deus em nossas vidas. Ele está constantemente falando conosco. Ele pode falar como um trovão, ele pode falar como um sussurro, ele pode falar com o nosso pensamento, ele pode falar com a voz de um amigo, ele pode falar com o sentimento em nosso coração. Ele não existe um padrão de como Deus fala. Deus fala de muitas formas. Ele fala através de uma imagem, ele fala através de uma cena de filme, através de uma cena de desenho, através de uma cena até mesmo de uma novela. O Senhor fala de muitas formas. E o Senhor, a voz do Senhor está constantemente sendo derramada sobre a terra. E a questão é, estamos buscando sensibilidade para ouvir a voz do Senhor? Jeff, como que eu busco sensibilidade para ouvir a voz do Senhor? Dedicação e inclinação do teu espírito. Aonde você gasta a sua energia? Por isso que o primeiro mandamento é: ama o Senhor com todo o seu ser, com toda a sua energia, com toda a dedicação. Busque se inclinar na palavra do Senhor. Busque uma vida de oração. Jeff, não sei orar. Irmão, oração é como uma criança. A criança, ela não nasce sabendo andar. Ela aprende a andar conforme ela vai se arriscando. E a oração é assim, ninguém sabe orar. A oração, ela é como dizer, ela é o relacionamento do filho com o pai. O filho vai tentando falar as palavrinhas e o pai, ele vai tentando entender ali, e com o tempo o filho começa a aprender as palavras certas para comunicar com o pai. E isso é o crescimento em oração. Com o tempo nós vamos aprendendo com o Espírito o que nós realmente temos que falar com o Pai. Essa é a dinâmica da oração. Quanto mais você pratica, mais você cresce em oração através da comunhão e da intimidade com o Espírito Santo. Então, a primeira lição sobre oração é que não existe oração sem o Espírito. A verdadeira oração é aquela que é produzida no Espírito, produzida através do Espírito em nosso coração, para que nós possamos derramar diante do Pai. Amém? Graça e paz a todos. Fui!